Olá, tudo bem? Então, nós vamos dar início a essa parte introdutória do conteúdo da anatomia humana. Esse conteúdo é importante para que vocês possam compreender os termos, compreender, né, as posições, compreender os cortes que são realizados. Então, é importante que vocês dediquem um pouco de tempo nessa aula para que vocês possam compreender tudo aquilo que nós vamos discutir durante, né, as nossas outras aulas sobre os sistemas especificamente, né? Qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tenham, então me mande um e-mail que eu respondo para vocês. Vamos lá? Bom, basicamente a anatomia é uma ciência que estuda a estrutura do corpo humano. Esse estudo da estrutura nós chamamos de morfologia, o estudo da forma e da estrutura, né, de um corpo, por exemplo. Então, tem a morfologia humana, tem a morfologia animal, tem a morfologia vegetal. Então, a morfologia é esse estudo da forma e da estrutura, né? Então, essa anatomia é uma ciência tão antiga, né, e nós podemos ver aqui nessas gravuras, nessas imagens, que ela surgiu há muito tempo e que à medida que o conhecimento anatômico, o conhecimento artístico foi evoluindo, né, as representações do corpo humano também se modificaram até aquilo que nós conhecemos no dia de hoje, que é uma representação artística mais fiel da estrutura do corpo humano. Então, para vocês terem ideia, né, desse conceito, então lá nos achados antigos, né, então aqui nós temos algumas representações de esqueleto, de órgãos, de músculo, do coração, né, do trato gastrointestinal. Então era uma representação muito primária ainda, né, não se tinha um cuidado anatômico, com a posição, com a localização correta do órgão no corpo. E à medida que os estudos foram evoluindo, os artistas também, as representações acabaram ficando mais realísticas. Tá bom? Até que nós chegamos, né, nessa imagem icônica, que é a aula de lição de anatomia do Dr. Tulp, na qual o professor, né, ele fica relatando e demonstrando, né, as estruturas anatômicas, né, em um cadáver. Né? Vocês lembram, né, eu já devo ter comentado com vocês, que esse estudo em cadáveres ele é importante para que nós tenhamos essa vivência, tenhamos essa compreensão dos órgãos e das estruturas do corpo humano. Né? Então, o cadáver, para muitos estudiosos, é considerado como sendo o primeiro paciente de cada estudante da área da saúde, justamente por representar ali uma pessoa que está sob os seus cuidados, uma pessoa que está se doando para que você aprenda sobre a anatomia, sobre as estruturas, sobre as funções dos órgãos que são apresentados. Né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência, né, de relacionar esse cadáver, né, não apenas como uma única peça anatômica, mas também com o respeito, também com a dedicação, né, que se daria ao seu paciente. Então, essa é uma lição importante que nós devemos ter, né? De um cuidado, de um respeito para com essas peças anatômicas, com esse cadáver, para que nós possamos então aprender sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano. Tudo bem? Bom, então a anatomia, ela vem do grego, né, ana, que é em partes, e tome, que é corte, ou seja, cortar em partes, estudar o órgão, estudar o corpo particionado. Então nós estudamos de forma macro, ou seja, tudo aquilo que eu consigo observar a olho nu, e microscopicamente, né? Então eu preciso ali de uma lupa de aumento, eu preciso de um microscópio para verificar como é o tecido, como é a célula, qual é a forma, qual é a estrutura dessa célula. E com isso, né,
estudar essa estrutura e atribuir funções para essas estruturas. Então, a anatomia ela trabalha nessa vertente. Eu tenho o estudo da forma, né? E também eu tenho a atribuição de funções. Não é uma atribuição de funções da mesma maneira como é estudado na fisiologia, que os processos são detalhados, que todo o mecanismo ele é detalhado pelo professor. Na anatomia, nós temos o detalhamento da forma e da estrutura, né? E de forma muito simples e muito rápida, a função para essas estruturas anatômicas que são apresentadas. Então, a anatomia ela é a ciência da estrutura e as suas relações. Então, nós podemos observar aqui que todo o nosso corpo ele funciona de forma harmônica, de forma conjunta, né, para proporcionar, né, benefícios ao nosso funcionamento corporal. Por exemplo, vamos começar aqui com a entrada do alimento pelo trato digestório. Então, esse alimento ele vai ser modificado, ele vai ser transformado até que sejam partículas muito pequenas que possam ser absorvidas pelo sangue. A partir do momento em que essas partículas são absorvidas na forma de glicose, na forma de aminoácidos, então ela passa para o sistema circulatório, que vai distribuir, né, essas partículas, né, para todo o nosso corpo, né? E os restos alimentares, aquilo que não é mais aproveitado, vai ser eliminado pelas fezes. Então, todos esses sistemas, eles estão interrelacionados. E é o que nós vamos estudar no decorrer dessa disciplina, é o que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas. A inter-relação que existe entre os diversos sistemas que compõem o corpo humano. Nós vamos estudá-los de forma isolada, mas lembrando que a todo momento de fazer essas relações, né, de integração entre esses sistemas. Por exemplo, né, a integração do sistema digestório com o circulatório, do sistema circulatório com o respiratório, do sistema circulatório com o urinário, né, e assim com outros sistemas que nós também vamos estudar. Então, para que nós possamos estudar essa anatomia, nós nos utilizamos de uma técnica chamada de dissecação, né, que é uma separação metódica dos tecidos. Nós não estamos falando de um corte aleatório, nós estamos falando de um corte que é realizado sem nenhum propósito. Na dissecação, nós temos, então, esses cortes que são realizados de forma metódica, separando primeiro a pele, depois a tela subcutânea, que é a gordura, chegando na fáscia e até os músculos. E não é simplesmente cortar toda a pele e o tecido adiposo. Nós temos que preservar as estruturas que estão percorrendo por esse local. Os vasos sanguíneos, os nervos, né? Isso é uma técnica de dissecação, tá certo? Não é apenas cortar aleatoriamente e ir retirando a pele, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho metódico e com o propósito de preservar as estruturas anatômicas que são importantes, né, para o estudo, né? Vasos, nervos, músculos, né? Então, tudo isso nós acabamos estudando a partir desse processo de dissecação. Uma outra forma que nós temos de estudar anatomia é através da imaginologia, através da radiologia. Então, através de pranchas radiográficas, nós podemos observar, no caso da radiografia, as estruturas ósseas. Nós podemos observar aqui uma coluna vertebral com um pouco de escoliose. Nessa imagem, né, uma escoliose bem pronunciada. Então, nós utilizamos da anatomia, né, utilizamos do conhecimento anatômico para que nós possamos interpretar o que nós estamos vendo aqui nessas imagens, né? Então,
o alinhamento não está correto, né? Com isso, o alinhamento não estando correto, eu vou ter compressão de órgãos desse lado, eu vou ter estiramento muscular do lado oposto a essa curvatura, né? Então, tudo isso nós temos que entender, né, da anatomia para poder relacionar quais são os prejuízos que essa pessoa ela pode apresentar. Nesse caso aqui, essa estrutura bem grande de formato circular é um cálculo. Aqui nós podemos observar os cálices renais, né? Toda a parte do aparelho urinário. E nessa imagem eu estou vendo aqui uma imagem bem grande de uma estrutura circular, que é um cálculo. Aqui uma escoliose que posteriormente ela foi corrigida pela implantação de placas, né, para manter a postura. Tá certo? Em outras imagens, né, uma tomografia, uma ressonância nuclear magnética, nós podemos observar toda a estrutura anatômica. Então, essa anatomia que nós estamos observando nessas imagens é a anatomia estudada no indivíduo vivo, né? Então, nós precisamos conhecer o que é normal para poder observar uma imagem como essa e saber que essa estrutura aqui ela não é normal. Saber que essa estrutura que está aparecendo nesse rim aqui, ela não deveria estar, porque no rim contralateral eu não tenho essa imagem. Né? De entender que nessa imagem aqui da articulação do joelho, eu estou vendo o fêmur, a patela, a tíbia, músculos, eu estou vendo essas linhas aqui, né? E entender que essas linhas, elas são normais. Como assim normal? Essas aqui são as nossas placas epifisiárias, né? As nossas placas na qual promovem o crescimento, né, em altura. Então, quando eu olho uma imagem como essa, eu posso presumir que a maturação esquelética ainda não foi concluída, né? Ainda eu tenho pontos, né, que podem servir para o crescimento. Não é um crescimento, não é uma placa epifisial aqui que seja que promova um crescimento muito significativo, né? Então, provavelmente já está passando da adolescência e essas placas já estão, né, se fechando, né? Já estão ocorrendo aqui a sinostose, mas é um evento normal, né? Um leigo poderia observar essa imagem e achar que isso era uma fratura. Então, nós temos que ter o conhecimento do que é o normal para saber entender numa imagem, né, o que está errado, o que está de anormal, o que está em caso de doença, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Então, nós temos várias formas de estudar essa anatomia do indivíduo vivo, né? Uma forma que eu gosto muito, né, é a pintura corporal, o body paint, né? Na qual o artista ele consegue representar a localização de estruturas anatômicas. Nessa imagem aqui, por exemplo, está observando toda a parte muscular, um pouco das estruturas vasculares, a glândula parótida, né? Então é extremamente interessante que nós tenhamos essa relação anatômica. Num curso de artes como esse, por exemplo, a pessoa precisa, o artista no caso, tem que ter a noção, a relação de proporção, a relação de localização anatômica para poder representar, né, de forma fiel essas imagens. Se o artista não tiver o conhecimento anatômico, ele pode representar um músculo muito maior do que deveria, né, pode representar um músculo fora do seu local habitual. Então é importante esse conhecimento. E nós vamos ter algumas atividades que são relacionadas a esse tema também. Tá certo? Então sempre a forma e a função elas estarão interrelacionadas. Nesse caso, eu posso presumir que eu tenho um estojo ósseo, que é o nosso crânio. Quando eu faço um corte nesse crânio, retiro aqui a calota craniana, nós podemos observar que eu tenho uma cavidade, chamada de cavidade craniana. Esse espaço, essa cavidade,
ela serve para armazenar e proteger o nosso encéfalo. Então, eu tenho uma estrutura altamente resistente que deve servir para proteger e alojar algo importante. Nesse caso, né, o crânio aloja e protege o nosso encéfalo, uma das partes mais importantes do nosso sistema nervoso central. Né? Então, a forma da estrutura está relacionada com a sua função. Geralmente, nós teremos essas relações de forma e função. Bom, uma forma artística bem bacana de anatomia, de estudar anatomia, é uma técnica chamada de plastinação. Uma técnica realizada por um anatomista alemão, Dr. Gunther von Hagens, e que ele preserva os corpos através da injeção de um polímero, né, um plástico, para preservar, né, o formato. Ele faz exposições por todo o mundo, né, levando o conhecimento anatômico para as pessoas. Né. Para muitos, é um circo de horrores. Para outros, como eu, por exemplo, né, uma maravilha que deve ser contemplada, deve ser admirada. É muito bacana. Né? Quem tiver a oportunidade de visitar uma exposição como essa, vale muito a pena. Então, tem várias imagens, várias peças, né, que representam, né, o corpo humano em posições funcionais. Não é a posição anatômica, é uma posição de função. Tá? Nós estudamos na anatomia, né, os níveis de organização do nosso corpo, começando no nível molecular, as organelas, as células, os tecidos, né? Tecido epitelial, tecido nervoso, conjuntivo, muscular. Então, nós estudamos os órgãos, os sistemas, né? E todo o conjunto. Na anatomia, nós vamos estudar até o nível celular. Então, por exemplo, eu vou estudar a anatomia do sistema nervoso. A gente vai estudar o cérebro, nós vamos estudar, né, o tecido nervoso e dentro do tecido nervoso a gente vai estudar as células que constituem o tecido nervoso. No caso, neurônios e células da glia. A gente não vai estudar organelas em específico, muito menos moléculas, tá? Então, a gente vai saber o que essa célula faz, qual é a morfologia celular, qual a morfologia do órgão e quais são as suas funções. Tá certo? Dentro disso, sabendo desses processos, desses níveis, então nossa anatomia, o estudo da anatomia que eu estou propondo para vocês é o estudo da anatomia sistêmica. Ou seja, nós dividimos o corpo humano em sistemas e nós vamos estudando esses sistemas gradativamente. Então, o sistema tegumentar, que inclui pele e seus anexos, o sistema esquelético, abrangendo ossos e articulações, o sistema muscular, né? No caso do sistema muscular, não apenas o músculo estriado esquelético, mas a gente vai estudar um pouco dos outros tipos de músculo, como o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, o sistema nervoso, né? O sistema endócrino, o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Então, todos esses sistemas, né, ou seja, dividir o corpo em sistemas é o objetivo da anatomia sistêmica. E é esse tipo de anatomia que nós estudamos. Né? Então, nós vamos entender quais são os órgãos que fazem parte desses sistemas, quais são as estruturas importantes, qual é a relação que existe, por exemplo, entre o sistema linfático e o sistema respiratório. Né? Então, tudo isso é um objetivo da anatomia sistêmica. Para depois, né, de estudarmos esses sistemas isoladamente, nós tenhamos condições de vislumbrar eles funcionando em conjunto, né, trabalhando em conjunto, para promover a homeostasia do nosso corpo, manter o nosso corpo em um funcionamento harmônico.
Então, todos esses ramos nós vamos estudá-los, né, durante, né, o curso durante a disciplina de anatomia humana. Bem, um outro tipo de anatomia, um outro ramo da anatomia é chamado de anatomia topográfica, na qual eu estudo uma determinada região para depois, né, por exemplo, eu estudo toda a sistêmica e agora eu vou estudar a anatomia regional. Então, anatomia da cabeça, anatomia do tronco, anatomia da pelve. Então, quando eu faço essa anatomia topográfica, eu estudo tudo o que tem na cabeça: ossos, articulações, músculos, vasos sanguíneos, nervos, órgãos dos sentidos. Então é uma anatomia mais aprofundada, é uma anatomia, né, digamos assim, mais complexa do que a anatomia sistêmica. Tudo bem? Essa anatomia, muitas vezes, ela é estudada apenas nos cursos de medicina e, no caso da cabeça, né, na odontologia, né, que tem a necessidade, né, de estudar aprofundadamente essas regiões corporais. Nós temos a anatomia radiológica, como eu já comentei com vocês, que é a anatomia estudada no indivíduo vivo, na qual eu utilizo de radiografia, tomografia, ultrassom, a ressonância magnética, para identificar as estruturas anatômicas e saber se essas estruturas anatômicas estão normais ou não. No caso dessa imagem, existe essa mancha nesse local que não é normal, né? Então existe uma situação de anormalidade. Sabendo da localização, sabendo do que essa região anatômica faz, o médico ele vai emitir um laudo e vai dizer, né, depois, olha, comprometimento em tal região, né, que é compatível com um tumor benigno, um tumor maligno. Então tudo isso é feito, né, com base na anatomia. Então o radiologista, o médico radiologista, ele deve ser um profundo conhecedor da anatomia, porque ele precisa correlacionar as estruturas que ele está vendo com a anatomia normal, né? Se ele não souber o que é o normal, como que nós vamos saber aquilo que está diferente? Tudo bem? Uma anatomia que é utilizada em alguns cursos, como por exemplo na biologia, anatomia comparada, né, que é o estudo das relações que existem entre o homem com os diferentes tipos animais, né, diferentes espécies animais. Nós, na área da saúde, nós estudamos, né, apenas em laboratório, quando eu faço uma pesquisa, quando eu vou fazer o teste de algum medicamento novo, de alguma droga nova, nós utilizamos primeiro os animais, verificamos o resultado que ocorreu nesses animais, para depois eu ter condições de realizar essa pesquisa, né, no indivíduo humano. Tá? Um outro ramo da anatomia é a anatomia microscópica, né, na qual nós estudamos a constituição, a estrutura celular. Então, aqui nesse caso, nós temos um tecido pseudoestratificado ciliado que reveste a traqueia. Então, eu tenho cílios aqui, né, que tem a sua função de transporte. A anatomia microscópica é o foco de estudo da histologia. Então, nós, na anatomia, vamos conhecer a célula, né, mas nós não vamos estudá-la de forma aprofundada. Certo? Feito isso, nós podemos agora entrar nos conceitos, né, que são fundamentais para que nós possamos entender os termos anatômicos. O primeiro conceito é o conceito de normal. O que é normal? Quando a pessoa fala, como que você está hoje? Eu estou normal. O que é ser normal? Em saúde, normal quer dizer rígido, uma pessoa que não está doente, né?
não estou resfriado, eu não tenho diabetes, não tenho pressão alta. Então, uma pessoa que está livre de doenças. Isso é o normal para a área da saúde. Para a anatomia, o normal significa o mais frequente. É o que ocorre mais vezes na população. Por exemplo, quantos dedos nós temos em cada mão? Então, em cada mão são 5 dedos, em cada pé são 5 dedos, né? Então, isso é o normal. Uma pessoa que tem 6 dedos na mão já não entra nesse conceito de normal, porque a maior parte da população tem 5 dedos. Uma pessoa que tem 4 dedos, né, também não entra no conceito de normal, porque a maior parte da população tem 5 dedos. O coração voltado para a esquerda é o normal, mas uma pequena parcela da população pode ter o coração virado para a direita. Um processo chamado de destrocárdia, né? Não é normal, né? O coração estar voltado para a direita não é normal. O normal é que esteja voltado para a esquerda. Nós termos 2 aberturas oculares é normal. 2 olhos com a mesma cor, isso é normal. Então, para a anatomia, o conceito de normalidade é aquilo que aparece mais vezes em uma população. Tá certo? Bom, se eu sei o que é normal, como que eu vou chamar o que é diferente? O que é diferente nós chamamos de variação anatômica. Então, tudo que é diferente, nem tudo. O que é diferente, mas não prejudica a função, eu chamo de variação anatômica. Então, quando a pessoa tem 2 olhos, mas um olho de cada cor, uma condição chamada de heterocromia, isso não é normal, porque o normal é que a pessoa tenha 2 olhos com a mesma cor. Então, a pessoa que tem 2 olhos com cores diferentes foge da normalidade, mas ela enxerga igual a todo mundo, né? Ela não vai ver de um lado verde, de outro amarelo. Então, a visão não é prejudicada. Como eu não tenho prejuízo da função, eu chamo de variação anatômica. No caso do crânio aqui, o crânio ele é constituído por 22 ossos, né? Esse osso é o occipital, esse osso é o parietal. Vejam, esse é o normal. Agora, olhem esse crânio aqui. Aqui eu tenho o occipital, aqui eu tenho um parietal, aqui o outro osso parietal. Entre eles eu tenho, olha, 1, 2, 3 ossos a mais, só nessa região. Essa condição de ter ossos a mais no crânio não muda nada. A função do crânio vai ser permanente, vai ser a mesma. A constituição vai mudar, tem ossos a mais, mas a função é a mesma. Então não tem prejuízo da função. Teria prejuízo se fosse um buraco nessa região, fosse aberto aqui. Mas como é ósseo, a única coisa é que a pessoa tem mais ossos, né? Então isso nós chamamos de variação anatômica. E existem fatores que provocam essas variações. O que nós chamamos, então, de fatores gerais de variação anatômica, né? Então, dependendo da fase em que os indivíduos estão, por exemplo, idade. A idade é um fator que provoca a variação anatômica. Vamos falar dos ossos, por exemplo. Os ossos em uma criança e os ossos em um adulto e em um idoso. O total de ossos que nós temos no corpo, isso é em torno de 206 ossos. O normal é ter 206 ossos. Quem tem mais ossos ou quem tem menos ossos pode estar num quadro de variação anatômica. E a idade provoca isso. Por que a idade? A idade é porque uma criança tem mais do que 206 e um idoso tem menos do que 206. Um adulto tem 206 ossos. Uma criança tem menos, tem mais, e um idoso tem menos. Mas por que será que isso acontece? Por que que existe essa diferença na quantidade de ossos? Por quê? Deixem a resposta, eu acho que vocês sabem o porquê.
Outro fator que provoca a variação anatômica é o sexo, masculino e feminino, né? Obviamente, nós podemos listar o aparelho reprodutor, é diferente no homem e na mulher. Nós podemos citar os hormônios, nós podemos citar a massa óssea, a massa muscular, nós podemos citar vários fatores que são diferentes em homens e mulheres, né? Então, o sexo, quando eu comparo homens e mulheres, eles provocam diferenças, né? Então, nesse caso, é um fator que gera, né, uma variação anatômica. Então, como eu disse para vocês, o aparelho reprodutor, a massa muscular, a massa óssea, tudo isso é um fator de variação anatômica importante. Um outro fator é a etnia, né? Então, nós podemos ver que pessoas de raças diferentes possuem diferenças anatômicas. A mais óbvia e evidente é a cor da pele, né, que é determinada, então, não pela quantidade de melanócitos, mas pela quantidade de melanina que é produzida por esses melanócitos. E também pela cor dessa melanina, né, pelo pigmento que possui. Então, essa é uma diferença externa, visível. Mas será que existem diferenças internas? Existem diferenças internas. Por exemplo, né, no sangue. Indivíduos da raça amarela possuem um sangue mais viscoso, né? Então, essas diferenças relacionadas com a raça, né, são fatores gerais de variação anatômica. E o biotipo, né? Biotipo é a constituição corporal, é a conformação do corpo. Então, esse biotipo ele também promove diferença. Mas como diferença? Então, nós temos o normolíneo ou mesomorfo, o longilíneo ou ectomorfo e o brevilíneo ou endomorfo. Esses são os três biótipos ou biotipos. Esse é o normolíneo, que é o normal. A maior parte da população tem essa constituição corporal. E os dois extremos são os fatores que geram variação. No caso do longilíneo, o indivíduo é alto, tórax é alongado e os membros são longos, membro superior e membro inferior. Os órgãos internos acompanham essa constituição. O pulmão é mais longo, o estômago é mais alongado, os ossos são mais longos, né? Em comparação com o outro extremo, que é o brevilíneo ou endomorfo, o indivíduo, em geral, estatura menor, tórax é mais curto e arredondado, os membros também são mais curtos, membro superior e membros inferiores. Internamente, a anatomia desses órgãos acompanham o formato corporal. Por exemplo, os pulmões desse indivíduo são mais curtos e mais arredondados. O estômago nesse indivíduo é mais largo, né? Então, todas essas diferenças relacionadas ao biotipo são internas e externas. Tudo bem? Vendo, então, esse processo, né, de variação anatômica, agora nós temos a anomalia, que são variações morfológicas que determinam o prejuízo da função. Variação anatômica não havia prejuízo. Na anomalia já se tem prejuízo da função. Por exemplo, a presença de 6 dedos, né? Ou a presença de dedos unidos, então polidactilia, sindactilia, né? Então são condições que trazem prejuízo da função para o indivíduo, então são considerados como anomalias. As fissuras lábio-palatais, né, o lábio leporino, a agenesia de membros. Então, são todas condições que, quando estão presentes, provocam alteração da função. Determinando o prejuízo da função, nós configuramos como anomalias, né? Gêmeos siameses que são unidos pela cabeça, né? Então, aqui também existe prejuízo da função.
ou a presença de duas cabeças, né? Muito comum no reino animal, então tartarugas com duas cabeças, serpentes, no caso aqui um bezerro, né? Então essas anomalias mais evidentes ou mais acentuadas, elas são estudadas pela teratologia, né? Que é o estudo das anomalias e malformações, né? Em combinação com agentes teratológicos, drogas, radiação, medicamentos, né? Tudo isso pode provocar essas alterações. Gêmeos siameses que não se separam ou têm um corpo e duas cabeças não são exclusivos da espécie animal. Seres humanos também possuem essa condição, né? Então aqui nós podemos observar um único corpo com duas cabeças. As duas cabeças são funcionantes, as duas cabeças têm personalidades próprias e vontades próprias. Mas geralmente apenas uma das cabeças controla o corpo todo. Ou seja, só uma das cabeças, em geral, ela está conectada com os nervos, né, que comandam o corpo, né? A outra cabeça, ela é uma cabeça parasita, no caso, né? Está ali, né? A pessoa está viva, ela tem consciência, pode crescer muito, né? Então existem casos, por exemplo, dessas siamesas que são inglesas e que cresceram. No caso delas, elas têm dois aparelhos, dois corpos quase completos, né? Então tem dois sistemas respiratórios, dois sistemas circulatórios, né? Tem duas vesículas biliares, dois estômagos. Então existem, né, compartilhamento de alguns órgãos, mas muitas vezes são órgãos duplos. O órgão reprodutivo é apenas um, né? Então, se vocês procurarem na internet mais relatos sobre ela, vão ver que é uma história de vida bem interessante. E o último conceito é a monstruosidade, que são anomalias muito acentuadas e geralmente são incompatíveis com a vida. Nesse caso aqui, um anencéfalo, aqui um caso de ciclope, uma ciclopia, né? Então esses casos eles provocam alterações tão gritantes que a criança ela não tem possibilidade de vida. Tudo bem? Então esses conceitos são importantes que vocês guardem, que vocês estudem, vejam mais exemplos, né? Se tiverem dúvidas, se tiverem algum comentário, me mande um e-mail ou deixem abaixo que eu respondo para vocês. Boa aula e uma excelente semana para vocês. Até mais!